Olá, boa noite. O Premier de hoje começa agora, ainda com a ideia de comemorar os 12 anos da TV Cabo Mossoró, que serão celebrados exatamente no dia 29 de novembro. E aí, embora recente, mas já fazendo parte dessa história, nós recebemos a visita do jornalista Freire Neto, que foi convidado para implantar a CTP, a Central TCM de Produções. Acertei a ordem da... Acertou, é isso aí. Da CTP, é Central TCM de Produções. É isso aí. Freire, seja muito bem-vindo a Mossoró, ao nosso programa. E vamos falar muito de CTP, claro. Verdade. Mas quero começar justamente como eu sempre costumo fazer nesse quadro, falando um pouco sobre você. Né? Você tem como nome completo Manuel Freire de Lemos Neto, ou seja, é uma homenagem a seu avô. Isso. Quem foi seu avô que rendeu essa homenagem, que acabou no seu nome? Manuel Freire, nasceu em Pendências, aqui no Vale do Açu. Foi um grande líder da minha família, a família Freire Lemos, né? E eu tenho a honra de carregar esse nome. Acho que toda a família Freire da região do Vale do Açu conheceu um pouco da história dele. Ele foi militar, trabalhou na Sucam muito tempo, foi comerciante também. E aí teve 12 filhos, né? Entre eles, meu pai, Rômulo Freire. Infelizmente, os dois já são falecidos. E aí eu ganhei esse presente, porque até hoje, sempre que eu encontro um familiar da região, seja aqui, Natal, na Paraíba, todo mundo tem muitas histórias interessantes do meu avô. Por exemplo, uma que você chegou a conviver com ele ainda, não. Então? Não, quando meu avô faleceu, meu pai tinha 13 anos. Né? Uma história que eu escutava desde pequeno, foi justamente quando ele perdeu o navio, né, que saiu de Recife para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, e ele perdeu essa viagem para Recife, né, o navio saía de Recife, e se contava muito isso, e ele chegou atrasado, perdeu, não foi preso, não teve nenhuma coisa, nada negativo para ele, mas ficou marcado por isso, né, ele sempre, minha avó sempre me contava esse desgosto que ele tinha, mas... De não ter embarcado, de não ter embarcado. Mas ao mesmo tempo ficava feliz porque você embarcava e não sabia se voltava. Se voltava. No caso, a sua avó então foi a mais feliz dessa história. Com certeza. Tem muitas outras histórias dele. Ele era um homem muito culto para a cidade, né, para a região. Ele sempre pensava à frente. Eu carrego um pouquinho disso, do empreendedorismo dele, meu pai também, os filhos. Mas é uma história bonita e todo mundo da região sempre lembra muito bem dele. E aí ele nasceu em Pendências, mas você nasceu em Natal. Nasci em Natal. E vocês mantêm contato com a região dele porque tem parentes lá ainda ou seu foco familiar ficou em Natal por ter nascido lá e a família ter se formado em Natal? Basicamente a gente, minha família, minha mãe é baiana, de Salvador, do interior da Bahia, desculpe. Meu pai é de Pendências, mas a gente tem família lá, eu vou muito pouco, ia mais quando ele estava vivo, né? Infelizmente há 3 anos ele faleceu, mas a gente tem familiares, a gente sempre se fala. Pela minha vida muito corrida, né? No jornalismo, viajando muito com programas em vários estados, então eu sempre fiquei sem tempo nos fins de semana, sempre trabalhei muito, mas o ano que dá, eu apareço por lá pelo menos uma vez no ano para rever os parentes e amigos. Isso significa que faz mais parte da sua infância, então, essa ligação infância, com o interior? Adolescência, exatamente. E como é que foi? E a trabalho. Hoje, nesse caso? Não, é porque eu sempre fiz muito rally. Off-road, ou reportagem. Quando tinha uma reportagem, seja no jornal, na TV, para que eu estava trabalhando, eu sempre gostei de viajar. Então, desde o começo da internet, precisava de viajar para enviar fotos, enviar vídeos, sempre lembravam de mim. E eu tive a oportunidade de, algumas vezes, poder passar por lá a trabalho, claro, escolher a casa da minha tia como base. Lembro do Ancheia em 2003, que choveu muito no Rio Grande do Norte, no Nordeste. E a gente passou por lá e estava tudo muito alagado, né? O Rio Piranhas, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves transbordou e a gente fez uma cobertura muito interessante para o Jornal de Hoje, Natal. E a gente mandou fotos para o Brasil inteiro, foi bem interessante e a gente passava sempre em Pendências,
por causa do deserto do Alagamar, vários ralis sempre passou por lá, nacionais, internacionais. Então sempre a base acabava passando por Pendência, mas sempre a trabalho, assim, nessa fase adulta, né? E aí, o que foi sua infância em Natal? Quando eu digo sua infância, a sua criação toda, quem é a sua família em Natal, o seu núcleo principal? Assim, Will, meu pai foi um grande empreendedor e sempre viajou muito. Eu nasci em Natal, minha família paterna é de lá, né, família Freire, até tem alguns Medeiros, mas eu morei boa parte da minha infância em Salvador. Então eu passei 10 anos da infância em Salvador com a minha família materna, né, mais perto da minha família materna, onde eu fiz até o 2º grau. Aí voltei para Natal, já na Escola Técnica Federal, quando eu passei. E aí, essa ligação de infância minha é muito... A gente viajou muito. Teve ano que eu morei em 4 cidades diferentes. Meu pai era comerciante, então, dependendo de como era o negócio dele, a gente mudava, exatamente. Mas aí você sofria com isso? Porque geralmente na infância você mantém... Isso. Cria aqueles laços de amizade, principalmente por causa da escola, e romper isso em pouco tempo geralmente é difícil, né? Não sei se foi para você. Para mim, algumas vezes, assim, a gente teve umas quebras assim que realmente marcou, né? Mas eu tenho até hoje amigos de várias épocas. Que você mantém contato ainda. Por causa disso. Salvador, minha infância, boa parte foi lá. Então eu tenho alguns amigos de infância que a gente se fala pouco hoje em dia, até quando se encontra não tem nem muito assunto, né? Porque era muito restrito aquela época. Mas aí depois Recife, eu sempre fui muito viajante, assim. E Natal foi mais no final agora, na adolescência, para fase adulta. Que aí você se estabeleceu. Exatamente. Na sua casa são quantos? Eu tenho uma irmã, Milena Sodré Freire, que mora hoje em São Miguel do Gostoso. Né? Mora no Paraíso. Mora no Paraíso do Gostoso, né? Foi onde meu pai morou até falecer, onde minha mãe também tem casa. E foi uma praia que eu conheci, inclusive numa das minhas aventuras loucas aí de adolescência para fase adulta, onde eu fiz uma caminhada de 100 quilômetros, de Touros a Galinhos. E aí eu conheci São Miguel do Gostoso, eu fiquei apaixonado, falei para meu pai. A cidade 200, você chegou a fazer kite por lá, não? Não, ainda não fiz kite ainda não é um esporte que eu pratico não, mas já fiz muitas matérias com vários atletas lá. E aí São Miguel do Gostoso virou uma referência aí. Engraçado, coincidentemente, tias avós, né, que conviveu com meu avô, disse que meu avô era apaixonado por São Miguel do Gostoso. Ele tinha ido lá algumas vezes e a gente não sabia. Você vê a ligação aí que às vezes fecha, né? E a gente tem essa ligação hoje com São Miguel, mais do que Pendências até. No caso da sua irmã morando em São Miguel, ela decidiu virar nativa, como a gente costuma dizer. Isso. Foi descansar, quero viver na praia, abriu negócio por lá. Exatamente. Minha irmã, ela morou um tempo na Colômbia, né? Ela conheceu em São Miguel um colombiano que veio aqui estudar. Também empresário, comerciante, e aí ela morou um tempo na Colômbia, 3, 4 anos, voltou e montou um comércio juntamente com ele, né? Ela vende muito artesanato colombiano, que é uma grande febre até, você merece até conhecê-la, ela virou uma referência no Brasil desse artesanato colombiano, de umas bolsas que muitas globais estão usando, inclusive. Infelizmente eu fui pouquíssimas vezes a São Miguel, mas as poucas vezes que eu fui é um lugar que você guarda na agenda. Né? Eu preciso voltar, agora eu já sei para onde é que eu vou voltar e me hospedar. Temos lá. A Casa dos Anjos. Freire, e Natal é onde você conheceu Sandra? Conheci Sandra na Escola Técnica Federal. Vocês faziam o mesmo curso? Não, a gente se conheceu através da equipe de natação. Né? Eu fazia eletrotécnica, ela fazia estradas. Tem uma área, construção civil, hoje é construção civil, né? Na época tinha estradas e edificações, ela fazia estradas, eu fazia escola técnica. E aí a gente se conheceu lá, namoramos, noivamos, teve um período de hiato aí e me casamos, quase 20 anos juntos já. 20 anos contando desde o começo do namoro? Namoro, noivado, casamento. E casamento, né? 20 anos. 20 anos e 2 filhos. E 2 filhos. Duas bênçãos. Laura e Davi, que já estão aqui em Mossoró, inclusive. Já estão em Mossoró. Quando a gente iniciou o projeto Mossoró, eu disse que eu viria, mas eu queria vir com a família inteira. Você ia parar de viajar um pouco. A minha ideia era essa. Eu preciso parar para curtir meus filhos, eu não quero perder esse momento.
Acho que foi Que quando eles estão com que idade nesse caso? Laura tem 2 anos e 5 meses e Davi tem 1 ano e 1 mês. Então, se você continuasse viajando, você, como os pais costumam dizer, você ia muito provavelmente perder as partes mais bonitas do crescimento, né? Com certeza, com certeza. Eles iam aprender a falar mamãe para Sandra e iam demorar mais a aprender a falar papai. É Eu acho que verdade. isso ia lhe causar um certo remorso. Não É sei, verdade, é verdade. Não sei se você pensou nisso. Eu pensei muito. Eu queria, até tocando nesse assunto, quando perdi meu pai, foi uma das coisas mais significativas da minha vida, assim, negativamente. Eu sofri muito mesmo. Foi um baque, porque meu pai tinha 52 anos e ele sempre era aquela força para mim. Eu fui sempre empreendedor e ele do meu lado, acreditando sempre. E a morte dele foi repentina. Ele foi jovem nesse caso. Muito jovem. E a gente não tinha filhos ainda e tal. E Deus faz as coisas certas mesmo. É impressionante. E ele sempre sonhou em ser avô. E aí quando ele faleceu, foi uma porrada muito grande na minha vida. Eu fiquei meio que no automático profissionalmente, fazendo o que eu já estava fazendo. E aí veio a notícia da primeira filha, na primeira gravidez de Sandra, que foi Laura. A gente já estava tentando há 2 anos já e nada. E aí veio Laura, que foi uma benção assim, espetacular. E minha vida mudou muito depois, quando Laura nasceu, aquela convivência. Quando veio a notícia de Davi, no nosso segundo filho, que era um nome que eu sempre sonhei com esse nome. Eu estava pesando 125 quilos, estava muito sedentário e meu avô morreu com 52 anos, meu pai morreu com 52 anos. Aí você pensou, eu não quero Eu morrer disse, aos eu não 52 vou morrer com anos. 52 anos, pelo menos naturalmente, né? E aí foi quando eu comecei a correr. Encontrei a corrida e foquei e disse, eu vou ser o exemplo para Laura e para Davi. E mudamos. Então, Freire, esse é um assunto que eu vou puxar no próximo bloco, vou chamar um rápido intervalo e a gente volta já.